Olá a todos que nos acompanham, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Israel Salgado e hoje estamos dando continuidade à nossa série sobre homilética. No vídeo anterior, exploramos os fundamentos dessa importante disciplina para a pregação e estudo bíblico eficaz, e se você perdeu, não esqueça de conferir a parte 1, vou deixar o link na descrição. Hoje, na parte 2, vamos nos aprofundar na estrutura básica de um sermão. Vamos falar sobre como escolher um título impactante. Essa é a estrutura básica de um sermão, mas hoje nós vamos falar somente sobre o título. Então prepare seu caderno, sua Bíblia e vamos juntos aprender mais sobre como comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples. Vamos começar? A estrutura básica de um sermão. Por que é importante nós termos a organização, a estrutura básica de um sermão? Porque a estrutura básica do sermão, ela vai organizar os pensamentos e colocar isso em ordem. Ou seja, a pessoa ela vai ter um título, vai ter o texto bíblico que ela já leu, refletiu, aplicou para sua vida, vai fazer a introdução, vai ter a divisão e vai ter a conclusão. Ou seja, no momento que ela estiver dando a aula, quando ela estiver pegando no púlpito, ela vai ter segurança daquilo que ela já estudou e organizou no seu sermão. Mas vamos lá, vamos ver o título. O título é o nome do sermão, ou seja, ele é um resumo da tese. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, nós falamos sobre a tese. Ele é o resumo daquilo que você vai falar para as pessoas que estão lhe ouvindo. Se você vai dar uma aula, ele é o primeiro contato com dos seus alunos vão ter com o que vai ser ensinado. Por isso ele precisa ser bem definido, ser bem organizado e você precisa tirar o título do texto para que as pessoas elas possam acompanhar o que vai ser falado. Mas sim, qual é a necessidade de ter um título? O título ele é o primeiro contato que a congregação vai ter com o seu sermão. Ou seja, se você estiver dando aula, por exemplo, vai falar sobre o livro de João, vai falar sobre João Batista. Ou seja, você vai tirar um título baseando-se no que o texto vai dizer a respeito de João Batista. E esse texto fica claro para que as pessoas possam ver. Não, ele vai falar sobre João Batista. Ele vai falar sobre Jesus no Getsemane. Ele vai falar sobre as 10 pragas do Egito. Além de auxiliar a igreja a compreendendo o que vai ser dito, auxilia também o pregador na preparação da entrega do sermão. O que caracteriza a qualidade de um bom título? O primeiro, precisa ter clareza. O que significa prolegômenos hematológico? É até difícil de falar essa palavra, mas não está claro para a igreja o que vai ser falado. Não está claro nem para o pregador o que vai ser falado. Ou seja, quanto mais complicado for, mais difícil vai ser para você passar o sermão e mais difícil vai ser para a igreja compreender o que vai ser falado naquele momento. Lembrando que o título é o primeiro contato que a igreja vai ter com o sermão. Segundo ponto, precisa ser específico, não deve ser genérico. Por exemplo, a salvação de quê? Para quem? Quem que vai salvar? Por que ele vai salvar? Ou seja, para que o título venha a ter uma qualidade boa, a igreja precisa entender com clareza e sendo específico naquilo que vai ser falado. Lembrando que o título é o primeiro contato que a igreja vai ter com o pregador. Precisa ser breve. A brevidade de 2 a 7 palavras, ou seja, não pode ser muito longo, porque senão passa a ser uma tese ou um resumo do que vai ser falado. É mais complicado ainda. O título é o resumo da tese. A tese ela já é um resumo e o título ainda vai ser um resumo da tese. Quarto ponto, adequado ao púlpito. Pregar é algo sério? Se você entende que pregar é algo sério, se você entende que dar aula na escola bíblica é algo sério, você vai se adequar a essa situação. Você não vai precisar ficar escolhendo um título para que possa atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas elas possam se adequar para que a Bíblia possa se adequar às pessoas. Pelo contrário, você vai tirar do texto o quinto ponto, que é as coisas mais relevantes. Por exemplo, o que nos diz mais a respeito? A vida de José ou a fidelidade de um jovem crente? Ou seja, o título ele não vai ficar falando sobre um personagem específico, ele vai falar aquilo que vai ser aplicado à igreja. Isso vai dar clareza ao que vai ser falado naquele momento. Como Abraão se portou? Ou por que devemos obedecer a Deus? Tá vendo a diferença de uma coisa para outra? O título ele pode ser o resumo da tese, mas precisa ser claro e objetivo. As pessoas elas vão ter que tirar lições baseado no título. A mensagem toda ela precisa ser a mensagem toda ela precisa ser uma aplicação de Deus para a vida das pessoas.
O sexto ponto, a originalidade. O direito de rejeitar Cristo. Não confunda com sensacionalismo, irreverência ou vulgaridade. Exemplos negativos. O homem que perdeu a cabeça no baile, João Batista. O pecador está frito, o rico e o Lázaro. O homem que caiu do cavalo, a conversão de Saulo. Morreu de podre, Herodes em Atos 12, 23. Ou seja, você não precisa ficar tentando inventar roda ou ser uma pessoa irreverente ou vulgar para escrever um bom título. Você só precisa ter a clareza do texto. Vocês perceberam o quanto é importante ter feito o passo a passo da homilética? Ter tirado primeiro a ideia central do texto, a tese e depois ter tirado o título? Algumas pessoas elas utilizam e fazem o contrário, né? É muito utilizado isso quando vai pregar temático. A pessoa ela escolhe primeiro o título, depois vai escolhendo vários textos para que ela possa expressar aquilo que ela vai falar. Mas quando a pessoa ela vai pregar expositivo, ela primeiro escolhe o texto, depois ela vai fazer a ideia central do texto, ela vai fazer a tese e depois que ela vai escolher o título. É um movimento contrário do que é quando é feita uma mensagem temática. Uma mensagem temática, por exemplo, vai falar sobre Satanás e os seus poderes. Aí vai escolher Satanás e seus poderes e vai ir atrás do texto para explicar o que vai ser falado. Na exposição é tirado do texto que vai ser tirado o título. Beleza, então vamos aos exemplos. Olha o exemplo 1. O texto vai ser Filipenses 1:21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente já tem o texto, já definiu qual é o texto que vai ser a mensagem. A ideia central do texto: o apóstolo Paulo apresentou Cristo como a razão do viver. Aí a tese: Cristo é a razão do viver de todos quanto nele confiam como Senhor e Salvador. Ou seja, a tese é um resumo da aplicação que vai ser falado. E o título: Cristo, razão de viver. Vamos dar o exemplo 2. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A ideia central do texto: Paulo afirmou que tudo podia no Senhor que o fortalecia. Ou seja, se a gente for ler o texto e o contexto, a gente vai ver que Paulo estava preso, tinha acabado de ser maltratado. Paulo estava passando por uma dificuldade enorme, questão física, mas ele sabia quem estava na frente de tudo que ele estava passando. Então o que ele falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a tese: quando Cristo é Senhor, somos fortalecidos nele. Ou seja, é uma aplicação, é um resumo da aplicação de tudo que vai ser falado na mensagem. E o título é o resumo da tese. Ou seja, Cristo, a força do viver. Vamos lá para o exemplo 3. O exemplo 3, 2 Timóteo 2,15. A ideia central do texto: Paulo desafiou Timóteo a viver dignamente e pregar diligentemente para ser aprovado por Deus. A tese: somente com uma vida digna e uma pregação diligente somos aprovados por Deus. E o título: Aprovados por Deus. Mas beleza, eu já entendi que eu preciso primeiro escolher o texto que eu vou pregar ou ensinar para a igreja. Segundo, eu preciso tirar a ideia central do texto para que todos possam compreender de uma forma clara e eu mesmo posso compreender. Terceiro, que eu possa tirar a tese, a aplicação da ideia central do texto, é uma aplicação do texto, um resumo da aplicação do que vai ser falado. E terceiro, eu preciso escolher o título. Lembrando que o título é o primeiro contato que as pessoas que estão ouvindo vão ter com você na hora de dar mensagem, tanto numa pregação quanto no estudo bíblico. Ou seja, as pessoas elas precisam ser claras naquilo que vai ser falado e precisa ser claro para que as pessoas possam compreender. Ou seja, o título ele precisa ser bem formulado. Mas como que é um título bem formulado? O título bem formulado é aquele título que é tirado as palavras-chave do texto, da ideia central do texto e da tese. E esse título ele precisa ser dividido, ou seja, olha esse exemplo: o poder do Evangelho, Romanos 1,16. Aí, do poder do Evangelho a gente consegue fazer 3 divisões. A gente pode até fazer mais divisões, né? A gente vai ver sobre a divisão daqui a pouco. Mas olha só, o Evangelho é um poder divino. O Evangelho é um poder salvador. O Evangelho é um poder universal. Ou seja, do título dá para fazer 3 divisões
para que a pessoa possa elaborar nessas divisões o escopo do texto, o escopo da mensagem, para que não possa se perder no meio do caminho. Agora vamos ver um exemplo de título com interrogação. Olha esse exemplo. Por que amamos a Deus? O título pergunta e as divisões vão responder. O primeiro ponto da divisão: por que nos escuta quando clamamos a Ele? Por que amamos a Deus? Porque nos tem livrado da morte. Por que amamos a Deus? Porque nos consola na tribulação. Por que amamos a Deus? Porque nos guarda do tentador. Olha o segundo exemplo de título com interrogação. Qual é a mensagem do Evangelho? Lucas capítulo 4, 18 e 19 é o texto base. Primeiro ponto. Qual é a mensagem do Evangelho? É uma mensagem de consolação. Qual é a mensagem do Evangelho? É uma mensagem de libertação. Qual é a mensagem do Evangelho? É uma mensagem de iluminação. Qual é a mensagem do Evangelho? É uma mensagem de reabilitação. Então vamos lá para mais um exemplo de como formular um bom título. Terceiro, é formulando o título em um imperativo. O título é uma ordem ou mandamento que vai estabelecer o rumo da discussão. Vamos ao exemplo. Exemplo: sede santo, 1 Pedro 1, de 13 ao 21. Os pontos eles vão ser baseados no título. Devemos ser santos por lealdade ao nosso Pai. Segundo, devemos ser santos por temer o juízo. Devemos ser santos por amor ao Senhor. Vocês perceberam que o título ele está dando uma ordem: sede santo. Por que você deve ser santo? Porque você deve ser santo por lealdade ao nosso Pai, deve ser santo por temer o juízo, deve ser santo por amor ao Salvador. Vocês perceberam que quando é feito um passo a passo, tudo vai ficando mais claro e simples de compreender? Até mesmo para quem vai dar a mensagem, vai ser uma coisa organizada, vai ser algo organizado. As pessoas que vão ouvir, elas vão sentir essa segurança ao você se expressar no púlpito, ao você se expressar na sua classe, na sua sala de aula, falando com autoridade, conhecimento daquilo que você já estudou. Quando você não estuda, quando você não sabe o que está falando, logicamente que você vai falar coisa da sua cabeça, vai acabar falando coisas que não deve. E as regras de homilética ajudam a nós organizarmos os nossos sermões. Esse foi a aula sobre os títulos. Nós vamos encerrar por aqui. Agora que você já sabe como formular um bom título, mãos à obra. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Escola Bíblica em Foco. Sejam todos bem-vindos.